Muito bem-vindos a mais uma live do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras estamos aqui, eu e Gisele, trazendo notícias do mercado literário, insights para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E a gente está aqui vindo numa sequência de lives, a série Jornada do Escritor, trazendo dicas de como você vai estruturar e planejar o seu livro, né, para que você possa efetivamente escrever o manuscrito e efetivamente se tornar o escritor da sua própria história. Daí a gente trouxe na narrativa do seu livro, como construir os personagens do seu livro, e hoje nós vamos trazer para você as dúvidas, perguntas e respostas sobre o que a nossa audiência trouxe da live que fizemos ontem à noite no canal do YouTube, como construir um mundo, né, através da inspiração de Tolkien. E hoje a gente traz aqui, né, a gente trouxe ontem os pilares fundamentais do World Building, né, que é a construção do mundo eficaz, os detalhes sensoriais, a chave para os mundos imersivos, a consistência temporal e realista, né? A influência direta do cenário no desenvolvimento do enredo, e trouxemos alguns exercícios práticos. E com base nessa live, nessas questões que, que a gente conversou ontem lá no canal da Editora NPE, se você depois quiser assistir, acesse o YouTube, @Editora NPE, porque lá você vai ter mais informações sobre isso. O nosso Café com Palavras traz as dúvidas da nossa audiência, as dúvidas dos nossos escritores e mentorados, né? Daí eu começo a nossa live de hoje perguntando para vocês, Gisele, primeiro, muito bom dia, né? Por você estar mais uma vez aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, representando a editora junto com o Jeff, para poder trazer mais informações para vocês. E vamos lá, então. Aí a primeira pergunta que eu trago para você é o seguinte, Gisele, baseado em tudo que a gente falou ontem, uma primeira pergunta que veio foi: é necessário criar mapas detalhados para todas as histórias? Então, não necessariamente é preciso realmente ter mapas detalhados. Eles são úteis quando a gente tem, principalmente, múltiplas localizações. Até para você, escritor, conseguir se localizar e você, leitor, conseguir localizar em que ponto da história você está. Ou, então, quando você está trabalhando algumas jornadas, livros que vão ser em vários volumes, né? O volume 1, volume 2, o mapa, ele ajuda a você se localizar dentro da história, dentro do enredo, e não se perder dentro dessa história. Mas as histórias que são focadas em poucos ambientes, por exemplo, como a história de Hogwarts, né? Como a história do Harry Potter, você tem a escola de Hogwarts, a vila de Hogsmeade e a casa do Harry e a casa do Rony. Então, assim, basicamente são, né? E as duas ficam em Londres. Então, basicamente são, se a gente for parar para pensar, são 3 locais. Então, não existe a necessidade real de existir um mapa para mostrar em que ponto está cada local principal da história. O que é importante é que vocês mantenham, sim, uma consistência geográfica, mesmo que não tenha mapas formais, mas que vocês mantenham a consistência. Se os enredos principais da história acontecem em tal local, em tal local, em tal local, as conexões entre esses locais, elas têm que ser constantes. A gente não pode ficar mudando de uma hora para outra, né? Então, resumidamente, né, se você vai contar uma história de fantasia onde não há tantos mundos, né, e onde você consegue ter o controle da história conectando os mundos da sua história, não é necessário ter a criação de mapas. Você utiliza essa criação de mapas quando você tem um cenário muito maior e detalhado. Obviamente que se você constrói um mapa desse mundo, você consegue desenvolver um enredo, uma narrativa mais facilmente do que você está pensando como é que é um mundo A, o mundo B ou o mundo C, na essência, né, Gisele? Isso. E aí nós vamos para a segunda pergunta, né? Como equilibrar descrições detalhadas sem tornar a narrativa lenta? Então, aí a chave está na integração. Como é que você integra um local no outro? Você não precisa pegar e simplesmente... Você está falando de uma localidade, você está falando de alguma...
e de repente do nada você começa a descrever outro lugar. É legal colocar algumas descrições em ações ou em diálogos, evitar parágrafos muito extensos dedicados somente à descrição, como eu estava falando, né? Então, você para, deve ser, você vai apresentar um novo local. Aí você para e descreve todo o local em um parágrafo ou em um texto só para descrever. Não, você coloca o seu personagem em ação. Ele chegou na vila onde tinha um ferreiro e não sei o que, e ele foi até a taverna. Então a gente já sabe que tem uma vila, que tem um ferreiro, que tem uma taverna. Ou então, ele chegou até a escola, o personagem chegou até a escola e a primeira sala que ele visitou foi a sala de aula de poções. Então a gente sabe que dentro daquela escola tem uma. A gente não precisou parar de dizer assim, era uma vez uma escola que tinha uma sala de poções. Então você coloca o seu personagem percorrendo os locais. E aí, o que é interessante é que daí nesses momentos você apresenta alguns detalhes que vão ser significativos para a trama ou que podem interferir ou influenciar ou revelar até alguns aspectos do seu personagem. Então, o local ele é uma base para você fortalecer o seu personagem, para que a gente entenda melhor o que o personagem está fazendo e por que ele está fazendo, né? Nas entrelinhas, né? A gente até já falou em lives anteriores, lá no canal da editora, de que você pode sim falar do cenário, do mundo no início da narrativa da história, e que você, ao longo do livro, você não precisa ficar reforçando aquele cenário, né? Você tem que confiar na lembrança do seu leitor. E aí, o que vale aqui para que a narrativa não fique, né, tão lenta? É você realmente focar em detalhes que fazem parte do contexto naquele momento que a história está acontecendo, né, Gisele? Exatamente. A terceira pergunta que veio da nossa audiência, dos nossos escritores mentalhados, foi: mundos fantásticos precisam seguir leis físicas reais? Não precisa, mas nós temos um porém. Você pode seguir, sim, as suas próprias regras, você pode criar... Quando a gente está falando de fantasia, a imaginação é o limite, a sua criatividade, a sua imaginação são os limites para o que pode acontecer ou deixar de acontecer nesses mundos, nesses lugares. O que é importante? A partir do momento que você cria regras e leis para aquele mundo que você criou, você precisa segui-las. Por quê? A constância... né? A constância gera a credibilidade. Quando você tem uma coisa que uma hora tá assim, uma hora tá assado, uma hora tá diferente, outra hora mudou completamente, sem que alguma coisa tenha acontecido na história para que isso mude, porque assim, pode mudar? Pode, mas alguma coisa tem que ter acontecido na sua história para isso mudar. Se esse acontecimento não ocorre, e você começa a mudar o que acontece dentro do seu mundo fantástico, você você quebra a credibilidade da sua narrativa. E aí o leitor vai olhar e vai dizer assim, cara, isso aqui é uma história muito bagunçada, é uma história que eu nem vou terminar de ler porque uma hora não tem pé nem cabeça. Então, assim, crie você pode criar o seu mundo? Pode. Crie as suas regras, crie o que pode, o que não pode, e para mudar isso, precisa sim ter algum evento ou algum acontecimento que faça com que isso mude. Por exemplo, dentro do livro, um livro que a nossa filha está lendo, que é o Diário de uma Princesa Nada Desastrada. O mundo ia indo bem, não sei o que, até que aconteceu um evento. Aí isso fez com que mudasse aquele mundo. Então, assim, para haver mudanças, precisa haver algum evento. Se não houver evento, as mudanças elas não são bem encaradas pelos seus leitores. Então, pode sim ter. O céu é o limite, como eu bem falei, né? As pessoas podem voar, pode não voar. Qualquer coisa pode acontecer. Mas lembre-se que vocês têm que manter as regras que vocês definirem, elas têm que chegar do começo até o final, salvo algum evento que possa modificar. Manter a consistência, né? Não é necessariamente seguir as leis físicas reais, né? Na história da vida real, mas manter uma consistência é importante para que você gere maior credibilidade na história. Daí aqui a gente volta àquela questão da criação da ficha de personagem, da criação de documentos que regem a narrativa, a estrutura da narrativa, para que você não se perca ao longo da história e, claro,
se houver algum evento, algum acontecimento que mude aquela lei, aí você também tem que descrever para o seu leitor para que ele não fique perdido ao longo da história e desista de finalizar a leitura da sua história, correto? Exatamente. A quarta pergunta é: como pesquisar adequadamente para ambientações históricas? Então, quando você quer fazer, mesmo que seja uma fantasia, mas uma fantasia de fundo histórico, com fundo histórico, com elementos que realmente aconteceram e você não está criando um mundo novo, uma fantasia nova, é importante que você busque informações reais em documentos confiáveis, né? Não peça para o ChatGPT, por exemplo, criar para você um texto. Não. Busque realmente os livros de história, registros. Se vocês puderem visitar o local para entender o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como era a estrutura, melhor ainda, né? Vou trazer para vocês um exemplo de um escritor carioca que se chama Eduardo Spohr. Ele escreveu uma ficção baseada na vida de São Jorge, que foi, né, que é conhecido como o Santo Guerreiro. Então ele escreveu 3 livros sobre o que aconteceu lá dentro da Capadócia, dentro da Espanha e tudo mais. Ele teve a possibilidade de visitar esses locais pessoalmente para poder entender como as coisas aconteciam. Se você tiver essa possibilidade, é muito válido e vai enriquecer muito a sua narrativa. Outra coisa que é importante quando você vai trabalhar ambientações históricas, mesmo se for uma ficção, porque você pode estar criando uma história que aconteceu dentro daquele ambiente, é importante que você tenha uma noção e estude como é que era a vida cotidiana nessa época em que a história se passa, quais eram as tecnologias disponíveis. A gente não pode falar de um carro na Idade Média. Um carro a movido na Idade Média, onde o pessoal andava de cavalo e carroça, né? Quais eram as estruturas sociais? Voltando a trazer esse exemplo de Idade Média para nós agora. Não existia presidente, governador e tal. Existiam os líderes dos feudos, existia alguma situação mais feudal, ou então reinados, então eram reis, existiam governadores, existiam, mas não dentro da mesma pegada que a gente vê hoje em dia. Né? E, principalmente, qual era a linguagem da época? É importante que você faça uma pesquisa para entender qual era a linguagem da época. Ah, mas como é que eu posso entender qual era a linguagem da época? Se você conseguir, acesse documentos históricos escritos naquela época. Leia e identifique quais eram as figuras de linguagem utilizadas. Por quê? Muito provavelmente, não se falava guri e guria em 1800. Eu não preciso nem ir tão longe, né? Vamos ali falar no começo dos anos, ali a época de 1900, a época da guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que era falado lá não era a mesma linguagem que nós falamos hoje em dia. As gírias eram diferentes, a forma de comunicação era diferente. Então, se você puder pesquisar materiais que tinham daquela época, é melhor. A pesquisa aprofundada, ela te leva a deixar a tua narrativa mais interessante e mais detalhada, rica em detalhes, para que os seus leitores, seu público possa se interessar e ficar mais curioso e por que não, querer chegar ao final dessa história para saber o que acontece com os personagens, com o enredo, com a história, né, Gisele? E a gente vai para a última pergunta agora da nossa live, essa live que ela é rapidinha, né? É possível criar mundos convincentes sem experiência em escrita? Podemos sim criar mundos convincentes, mas para isso a gente vai precisar de uma coisa que se chama bagagem, né? E de que forma a gente consegue adquirir bagagem? Para a gente conseguir ser um ótimo escritor, principalmente trazendo essa questão de fantasia, onde você está criando coisas novas, você precisa ser um bom leitor, né? Você começa e a experiência, você vai lendo. Por exemplo, como a gente está trazendo muito focado na questão de Tolkien, se a gente for parar para pensar, a história mais ou menos ali entre 25 e 30 anos que ele começou a realmente, efetivamente escrever a história do Senhor dos Anéis. Até lá, ele passou por várias experiências de vida. Ele, durante a época que ele estava na faculdade, ele estudou linguística, ele fazia parte de um grupo onde esse grupo criava histórias fantásticas.
Então, não foi uma coisa que clicou uma luz na cabeça dele e ele criou. Não, ele trouxe toda uma experiência de vida, toda uma experiência de narrativas, de leituras, de um grupo de amigos onde todos conversavam sobre começar a inventar personagens, inventar locais, inventar. Então é uma construção. É diferente da gente fazer, como a gente bem fala, você consegue escrever o seu livro em 30 dias? Consegue. Principalmente quando você está escrevendo alguma coisa relacionada à sua experiência pessoal. Quando você está escrevendo um livro de fantasia, criando alguma história, criando um universo diferenciado, essa construção leva, sim, um pouco mais de tempo. Por quê? Porque você tem várias nuances que você tem que desenvolver. Então, assim, leitura, muita leitura e muita observação. Um bom escritor de fantasia, ele é extremamente observador. Ele está em algum lugar, ele está observando para absorver aquela experiência e transformar ela em mais um pedacinho daquele universo que ele está criando. Está olhando as crianças brincando no parque e imaginando como é que aquilo pode se transformar em algum elemento dentro do universo dele. Ele está olhando uma paisagem diferente, imaginando como é que ele poderia encaixar alguma nuance dessa paisagem dentro do universo dele. Então, a observação atenta, aliada a uma bagagem extensa de leitura e de como é que eu posso dizer, de experiências, faz toda a diferença na hora que você está escrevendo para você criar mundos. Nós estamos falando especificamente de você criar, você está trabalhando com criação, né? Então, fazer toda essa criação, ela demanda muito as experiências que a gente absorve, as coisas que a gente absorve do cotidiano. E aí uma dica extra que eu daria, né? De repente assistir alguma série, né? Tem hoje várias produções no cinema que podem ajudar você a ter essa know-how, a ter essa experiência mais imersiva para que você possa criar e ter aí uma bagagem, um repertório para criar os seus mundos, né? É claro que você, sem experiência, pode escrever um mundo, mas com certeza, quando você busca uma bagagem, quando você busca um maior repertório, você vai ter muito mais facilidades para poder construir um mundo fantástico, né? Desenvolvendo uma narrativa muito forte, muito consistente e muito curiosa para que os seus leitores possam, sim, seguir do início ao fim. Gisele, eu queria agradecer você por estar mais uma vez conosco aqui nessa live do Café com Palavras, trazendo e enriquecendo esse conteúdo para que a gente possa tornar a série Jornada do Escritor mais atrativa e, claro, criando o repertório para que os nossos mentorados, nossos escritores possam, sim, trazer as suas histórias, construção dos seus mundos e, por que não, se tornarem escritores da sua própria história, né, Gisele? Eu queria agradecer a você que esteve com a gente aqui nessa live, a você que vai assistir essa live gravada. Elas são cursos justamente para que você possa fazer anotações, assistir quantas vezes você quiser. No mais, eu me despeço aqui, deixo a mensagem final com a Gisele, lembrando que na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui no Café com Palavras, toda quinta-feira. Pessoal, então, agradeço o convite, né? Então, a gente está aqui nessa live participando para trazer informação para vocês. Lembrem, a construção de mundos é uma questão contínua e recompensadora. E você, leitor também, que às vezes está assistindo essa live também, quando você ver um mundo criado, olhe com mais carinho esse esforço desse escritor, né? Porque ele não criou uma coisa assim do nada. Houve, sim, muita pesquisa, houve, sim, muita interação, muita experiência envolvida ali. E, no mais, quero agradecer o convite. Estamos aqui semana que vem de novo para poder conversar com vocês. E aproveitem muito o conteúdo, deixem suas dúvidas para que a gente possa continuar trazendo cada vez mais conteúdo rico e enriquecedor para vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.